Pessoal, antes da gente começar o vídeo de hoje, eu vou dar um recado bem rápido para vocês. Eu decidi aumentar o prazo das entregas das atividades, das avaliações, das listas de exercícios. Por que eu vou fazer isso aí? Pessoal, eu sei que tem alguns alunos que precisam às vezes da ajuda dos pais, ou às vezes os pais até querem participar de fazer a lista com vocês. Ou muitas vezes vocês só têm um celular em casa, enfim, vários motivos. Eu limitando o prazo para 2 dias, que é o suficiente para vocês fazerem, eu posso restringir alguns alunos de fazer a lista. Então, devido à grande quantidade de tarefas que vocês têm que fazerem, enfim, eu decidi aumentar o prazo da lista. Como que eu vou fazer então? Eu vou enviar a lista toda segunda-feira, do mesmo jeito que eu tenho feito, e eu vou encerrar o prazo, pessoal, no domingo, às 23h59. Então vocês terão 6 dias para fazer a lista, beleza? Nesses 6 dias, vocês podem fazer a lista. Veja bem, pessoal, não quero fazer com que vocês deixem para fazer a tarefa depois. Não é isso. Esses 6 dias que eu vou dar de prazo para vocês é para, se porventura alguém que não tem como fazer a atividade, às vezes o pai trabalha, tá difícil, essa pessoa não seja prejudicada. Você que consegue fazer a lista na segunda, na terça ou na quarta-feira, continue fazendo isso. Por quê? Porque assim você não acumula trabalho para fazer, beleza? Então você que tem condições de fazer na segunda, na terça ou na quarta, finge que eu não vou aumentar o prazo, beleza? A não ser por uma grande exceção, às vezes a plataforma deu algum problema, ou às vezes seu celular quebrou, enfim. Aí tudo bem, mas deixe para fazer no sábado, na sexta, só quem não tem condições de fazer antes, tá? Então eu prefiro que vocês façam quanto antes, porque senão começa a acumular. Vocês têm várias tarefas, aí começa a acumular, você esquece e aí fica sem, beleza? Então eu vou aumentar o prazo para que vocês consigam fazer. Outro recado, pessoal, pouquíssimas pessoas estão assistindo os vídeos de correção. Aí tem pais que estão reclamando para a coordenação que os professores não estão dando devolutiva a respeito da lista de exercícios. Pessoal, o que eu vou falar por mim, não sei dos outros professores, mas eu sempre faço a correção na terça-feira. Eu envio os vídeos e a quantidade de pessoas que assistem o vídeo de correção é muito menor do que a quantidade de pessoas que assistem o vídeo normal. Estou pensando seriamente em começar a colocar uma senha no vídeo de correção também, porque é muito importante você ver o que você errou para você saber se você tem ou não dúvidas, tá? Então, pessoal, assistam o vídeo de correção. Lá, além de eu corrigir o exercício, mostrar a resposta certa, eu comento às vezes algumas coisas do porquê que aquilo está errado e tudo mais. É um tempo que a gente tem de bate-papo também, beleza? Bom, a nossa última aula foi um pouco densa e a gente viu algumas características que fazem o nosso planeta ser habitável, ou seja, poder receber vida. Embora a gente tenha muitos planetas do universo afora, o único planeta que a gente sabe que tem vida é o nosso planeta. E a gente viu algumas características que o nosso planeta tem para poder abrigar vida. E aí a gente conversou sobre a biosfera, que é uma camada imaginária do nosso planeta que abriga a vida. E essa biosfera se divide em outras 4 camadas. A primeira camada é a atmosfera, onde a gente tem gases. E esses gases, além de nos protegerem de radiação, nos protegem da entrada de meteoros, meteoritos e outros corpos. Então, esses gases também são essenciais para a gente respirar, né, e manter a nossa vida aqui no planeta. A segunda camada da biosfera é a hidrosfera, que é a junção de toda a água do nosso planeta, que, embora seja muito útil para os animais e plantas beberem, a maior importância delas não é essa. A maior importância da hidrosfera é a capacidade de manter a temperatura dos planetas estável. É importante que essa hidrosfera mantenha muita água na forma líquida, né? A terceira camada que a gente viu é a litosfera. A litosfera basicamente é a parte de pedra, rocha, chão que a gente tem no nosso planeta. E dele a gente pode tirar vários recursos minerais, assim como também pôr a vida de pé ali, né? Então, onde as plantas vão ficar, onde a gente vai ficar de pé. E por fim a gente tem a biota, que é toda a forma de vida que a gente tem no nosso planeta. Então essas 4 camadas juntas formam a biosfera. E aí a gente viu algumas outras características mais específicas que podem gerar a vida no nosso planeta, que ajudam a
permitir a vida no nosso planeta. A primeira que a gente estudou é a zona habitável, ou seja, a distância que o nosso planeta está da estrela, no nosso caso do Sol. Então, a gente tem uma distância mínima e uma distância máxima para estarmos. O exemplo que eu dei para um aluno que me perguntou é tipo uma fogueira. Imagina que você esteja num dia bem frio. Você quer chegar perto da fogueira para você se esquentar, certo? Só que se você chegar muito perto da fogueira, você vai se queimar. Então a zona habitável é como se fosse um lugar onde você está perto da fogueira o suficiente para se esquentar, mas também longe o suficiente para não se queimar. Então assim é a zona habitável, tá? É uma região onde você está perto o suficiente da estrela para a sua água não virar gelo, mas longe o suficiente para a sua água não virar vapor. Tá? Então é uma região onde o planeta pode estar, que a gente tem água líquida ali. Outra característica que a gente viu é a própria atmosfera, que nos protege de várias colisões, tá? E também da radiação. Sem atmosfera a gente teria muitas colisões, como eu citei a Lua, e também teríamos muita radiação no nosso planeta. E a terceira e última característica que a gente viu são vizinhos gasosos, né? Que são os vizinhos grandes, tá? Esses vizinhos grandes, eles conseguem atrair, por causa da gravidade deles, vários meteoros, vários corpos que poderiam atingir o nosso planeta e destruir a vida aqui. Esses planetas grandes conseguem atrair esses corpos e salvar e poupar o nosso planeta desses impactos. Bom, então antes da gente começar a aula de hoje, pega o seu caderno, a sua caneta, para anotar as coisas aí. Se você tiver dúvidas, anote as dúvidas para depois me mandar, beleza? Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se ainda não deixou o like, deixa o like aí. E senta numa cadeira bem gostosa para você prestar atenção na aula. E bora lá pro vídeo de hoje. Bom, hoje então a gente vai continuar as condições de vida para o nosso planeta, ou seja, características que o nosso planeta tem que permitem ele ser único, permitem ele ter vida. A primeira das características que a gente vai ver hoje é o movimento. E aí a gente vai dividir essa parte em duas, na rotação do nosso planeta e na translação do nosso planeta. Como a gente já conversou, pessoal, a rotação é o giro do planeta em torno do seu próprio eixo. Ou seja, é o que gera o dia e a noite do planeta. Se você tem uma rotação muito devagar, uma rotação muito lenta, o que vai acontecer, pessoal? Se o seu dia ele é muito lento, você vai ter uma região do planeta que vai ficar com muito tempo ensolarado. Por contrapartida, você tem uma outra região que fica muito tempo sem sol, fica no escuro. O que isso pode acontecer, pessoal? O que acontece se você deixar o arroz muito tempo no fogo? Ele queima, certo? Então, se você deixar uma região do seu planeta muito tempo olhando, vendo o sol, essa região vai esquentar muito. Por outro lado, a região que não vê o sol por muito tempo esfria demais. Tanto é que de dia, lá perto do meio-dia, está um calor, e de noite, que o sol vai embora, que a gente fica um tempão sem ver o sol, esfria bastante, tá? Então, o Sol tem essa capacidade de aquecer o nosso planeta. Se você tem um dia muito longo, você tem regiões que podem esquentar demais e regiões que podem esfriar demais. Se você tiver, inclusive, um dia muito longo, ou seja, uma rotação muito lenta, você pode ter em uma parte do planeta a água na forma de vapor e na outra parte do planeta água em forma de gelo, porque está tão quente de um lado e tão frio do outro que você não consegue ter água líquida. Por isso que é importante você ter uma rotação mais ou menos rápida. A do nosso planeta a gente sabe que demora 24 horas. Mas a gente tem um exemplo claro no nosso sistema solar, pessoal, que é Vênus. Enquanto o nosso planeta dá 243 voltas em torno do seu próprio eixo, ou seja, passaram 243 dias aqui na Terra, Vênus deu uma volta em torno do seu eixo. Então, o tempo para a gente dar 243 voltas em torno do nosso planeta, Vênus leva para uma volta. Então a rotação de Vênus é extremamente baixa, tá? Mas Vênus é um planeta muito específico do nosso sistema solar e acontecem coisas muito estranhas lá. E a gente não vai entrar em muitos detalhes porque são coisas realmente estranhas. Inclusive, saiu uma descoberta há pouco tempo de Vênus, que Vênus tem superventos, tá?
Mas isso aqui, para quem quiser, depois pode me mandar uma mensagem no particular que a gente conversa sobre isso. Então, o que importa para a gente aqui? A rotação do planeta é fundamental para ele abrigar vida. Uma rotação muito lenta prejudica isso. E uma rotação muito rápida, pessoal, pode não atrapalhar muito isso, mas pode gerar ventos muito rápidos no planeta. Então, se você tem uma rotação, um planeta que tem um dia muito curto, significa que ele gira muito rápido. E aí você poderia ter ventos nesse planeta muito rápidos também. Então você teria muitos furacões, muitos tufões e dificilmente a vida sobreviveria num planeta tão agressivo assim. Então você tem que ter uma rotação devagar o suficiente para não ter esses ventos muito rápidos, mas também rápido o suficiente para você não ter uma região muito fria nem muito quente. Tá? O segundo movimento que a gente viu é a translação, que é a volta do planeta em torno da estrela. No nosso caso, a volta da Terra em torno do Sol. Isso vai gerar, pessoal, as estações. A gente já demorou bastante tempo conversando sobre as estações e eu não vou entrar em muitos detalhes. Se você está com dúvida, volta lá nos nossos vídeos sobre equinócio, solstício e dá uma olhada nisso daí, porque isso é de extrema importância. Aqui a gente vai se ater no seguinte: as estações do ano permitem que o planeta tenha variações de temperatura, variações de clima bem específicas. Isso, pessoal, ajuda muito a biodiversidade do nosso planeta. O que é biodiversidade? É a variação de tipos de vida que a gente tem. Então você tem um pinheiro, por exemplo, que é uma árvore que gosta um pouco mais de frio. Você tem, por exemplo, uma mangueira, que é uma árvore que gosta um pouco mais de calor. Tá? Então você tem vários tipos de vidas no nosso planeta. E isso é graças às estações do ano. Imagina que você tivesse aqui no Brasil verão sempre, toda vez verão. O que você teria? Você teria muita chuva e muito calor. Você não teria muitos tipos de plantas nem de animais aqui na nossa região. Por quê? Porque você tendo uma estação só, você tem só uma forma de abrigar a vida. Por outro lado, se você tivesse inverno o tempo todo aqui no Brasil, você teria uma região muito fria e aí só animais, por exemplo, com uma alta camada de pelo, tipo urso polar, sobreviveriam. Nós, humanos, provavelmente não sobreviveríamos caso a gente não tivesse aí condições tecnológicas, né? Roupa ou casa. O homem das cavernas muito provavelmente não sobreviveria numa região de inverno intenso. Sem contar que, dependendo da temperatura do verão eterno, vamos dizer assim, você poderia não ter água líquida, você poderia ter só água na forma gasosa, e dependendo da temperatura do verão eterno, você teria só água na forma de gelo. Então as estações do ano também servem para você adequar aí a água líquida nesse planeta. Então, pessoal, perceba que quase tudo gira em torno da água. Muita coisa gira em torno da água. O movimento de rotação e movimento de translação tem a ver também com a possibilidade de você ter água líquida no planeta. Bom, então terminada a parte de movimentos, a gente vai estudar a maré. Pessoal, a maré é um tema muito complexo e poucas pessoas entendem realmente como a maré funciona. Aqui, por enquanto, a gente não vai entrar em muitos detalhes da maré. O que importa para a gente, pessoal? A maré é um fenômeno causado pela Lua. Então, o que acontece? Quando a Lua está em cima de uma determinada região do planeta, ela atrai por gravidade a água dessa região. Como assim? A Lua, por mais que seja um corpo pequeno, ela é grande ainda, tem uma grande massa. E a gente sabe que massa gera gravidade. E gravidade atrai as coisas. Como o chão, o solo, é relativamente duro, o solo não se move em direção à Lua. Mas como a água é bem mole, a água consegue ser atraída pela Lua. Então, se você tem a Lua numa região específica, a água próxima a essa região é atraída pela Lua. Como a Lua está em cima da gente, a água sobe. Você tem um nível, principalmente dos oceanos, elevado. Nessa situação, pessoal, a gente tem o que a gente chama de maré alta. Bom, mas essa água que sobe, ela tem que vir de algum lugar. O lugar que não está perto da Lua, a água some dali, então a água abaixa. Então você tem uma diminuição do nível da água. Essa região vai ter o que a gente chama de maré baixa. Então o que importa aqui para a gente? Quem ocasiona as marés é a Lua. Tá? A Lua ocasiona as marés. Se a água sobe, você tem maré alta.
Se a água desce, você tem maré baixa. Em um lugar do dia, pessoal, você pode ter duas marés altas e duas marés baixas no mesmo dia. Então, no período de 24 horas, você tem duas marés altas e duas marés baixas, em média, aí, nessa localidade. As marés são mais visíveis, pessoal, em regiões de praia. Então, é comum você ver, às vezes quando você vai na praia de manhã, você vê uma região muito avançada que estava com a areia molhada. E aí você olha para o mar de dia e o mar não chega tão longe assim. Isso é porque, provavelmente naquela noite, a maré subiu, você teve uma maré alta ali e ela conseguiu molhar bem mais para frente. E por que a maré é importante para a vida do nosso planeta? Bom, quando você tem a maré baixa, a água diminui, né, como se você estivesse faltando água. Então você expõe ali algumas formas de vida. Você pode expor ali um peixe, um tipo de planta, uma estrela do mar, qualquer forma de vida ali. Então, por exemplo, um pássaro que vive ali perto vai conseguir caçar essas formas de vida mais facilmente. Então você tem a facilidade do alimento ali, a maior disponibilidade do alimento. Sem contar que quando a maré alta acontece, ela pega nutrientes ali da areia do mar ou nutrientes das rochas de algum lugar e leva para dentro do mar, fazendo com que os peixes e outras formas de vida possam utilizar esses nutrientes. Então as marés, elas vamos dizer assim, elas reciclam a vida, elas facilitam alguns animais a caçarem ou alguns animais a obterem nutrientes. E por fim, pessoal, a gente tem o campo magnético do nosso planeta. O campo magnético é muito complexo e a gente vai estudar uma pequena parte dele. Primeiro, campo magnético lembra ímã para a gente, certo? E ímã lembra a bússola. É o campo magnético do nosso planeta que faz a bússola apontar sempre para o norte, tá? Então o nosso planeta tem um campo magnético que é resultado dos movimentos lá de dentro do nosso planeta. É muito complexo isso, mas por enquanto vamos ficar nesse nível. Então o campo magnético é um resultado do movimento lá no interior do nosso planeta. Esse movimento então gera esse campo magnético. E por que esse campo magnético é importante? Porque, pessoal, assim como o ímã, se você colocar um polo norte do ímã e outro polo norte do ímã, você não consegue juntar, né? Eles afastam. Ou se você colocar um polo norte com um polo sul, você vai atrair. Esse campo magnético, ele atrai ou repele radiação vinda do universo. Então, a radiação que conseguiu passar pela atmosfera pode ser movida por esse campo magnético. E quando essa radiação é movida pelo campo magnético, a gente tem o que a gente chama de aurora, pessoal. A aurora pode ser a aurora boreal ou a aurora austral, depende se você está no polo norte ou no polo sul do planeta. Mas o fenômeno é idêntico, só muda o nome. A aurora, pessoal, são fenômenos lindos que formam raios coloridos no céu. Esses raios coloridos nada mais são do que a radiação andando no campo magnético. Então, isso é um fenômeno que vocês vão estudar lá no 9º ano, quando você tem uma carga elétrica em um campo magnético, isso gera luz. Pô, vamos parar aqui. O que importa aqui pra gente? Quando a radiação entra no campo magnético, ela é desviada e o nosso planeta é então ajudado por esse campo magnético e a vida é poupada. Caso você não tivesse campo magnético aqui, algumas tempestades solares, que são grandes radiações que o Sol manda, chegariam direto para a gente e isso destruiria a vida aqui na Terra, pessoal. Então o campo magnético é extremamente importante para a vida no nosso planeta. Alguns planetas que não têm campos magnéticos recebem uma altíssima taxa de radiação. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. A gente estudou 3 temas, 3 condições que permitem que a vida exista aqui. Primeira delas, o movimento no nosso planeta, dividido em rotação e translação, as marés e o campo magnético. Então, pessoal, esses 3 temas, junto com os 3 temas da aula passada, fecham as condições de vida para o nosso planeta, tá? Então a gente tem basicamente 6 características. Tem algumas mais que se dividem aí nas que a gente falou, mas basicamente são essas 6, tá? Então, zona habitável, atmosfera, vizinhos grandes, movimentos de translação e rotação, marés e campo magnético.
Então esses são os 6 fatores que formam as condições necessárias para o nosso planeta ter vida. Então, pessoal, percebam que são condições bem específicas. São condições que, às vezes, se o planeta estivesse um pouquinho mais longe, se o planeta girasse um pouquinho mais rápido, se o planeta tivesse um campo magnético um pouquinho mais fraco, uma atmosfera um pouquinho menor, a gente não teria vida aqui nesse planeta. Então, são condições muito específicas para ter vida no planeta. E, além disso, essas condições específicas precisam se manter por muito tempo para que a seleção natural e a evolução consiga gerar vida inteligente como a nossa, ou até uma vida mais complexa, como a vida de um passarinho, a vida de uma planta, que por mais que para a gente às vezes não pareça tão complexa, é muito complexa. Pessoal, antes da gente terminar o vídeo, a senha de hoje é maré. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, fazer a lista de lições, que eu já disse para vocês que eu dei um prazo maior para vocês fazerem. Me mandar dúvidas caso vocês tenham, pessoal, por favor. Essa semana algumas pessoas já se movimentaram mais, vieram me perguntar coisas. Continuem assim, perguntem, pessoal, por favor. Então, estudem bastante e aproveitem as aulas. Obrigado pela atenção de vocês e até mais!